Olá amigos, eu sou Alexandre e esse é o Alerta Dicas. A dica da semana é uma série original Netflix, The Get Down, que chegou agora em agosto na Netflix e procura contar um pouquinho da história da cultura hip hop nos Estados Unidos. A série é produzida e criada pelo Baz Luhrmann, que é o diretor de Romeo e Julieta, lá dos anos 90, e principalmente de Moulin Rouge, e que nos anos 2000 acabou entregando uns filmes não muito satisfatórios. A boa notícia é que Get Down traz o Baz Luhrmann lá dos anos 90 mesmo. É quase uma fábula sobre a criação do hip hop, ou sobre a ascensão do hip hop nos Estados Unidos. A série se passa em 1977, estava estreando Star Wars, e os Estados Unidos estavam começando a criar a sua cultura pop, como a gente conhece hoje. Só que Get Down, ele fala sobre um mundo onde Star Wars entra, mas não é exatamente aquele público. The Get Down vai tratar do público marginalizado, principalmente em Nova York, que é onde se passa a série. Era um período muito conturbado em Nova York, muita violência, prédios sendo incendiados, os donos dos prédios mandavam incendiar os prédios para poder receber o seguro, o prefeito perdeu totalmente o controle da cidade, estava um caos total, e é justamente nesse cenário em que as pessoas olhavam para a periferia, para os locais mais afastados, como sendo os principais culpados pela violência e por tudo que estava acontecendo, que surge o hip hop como uma voz desse pessoal, mostrando que é difícil viver ali e não é só quem está dentro da cidade, quem está em Manhattan e não sei o que vale a pena ser escutado. Só que essa voz era muito difícil de chegar nas pessoas, e foi por isso que o hip hop se tornou tão importante, a cultura hip hop se tornou tão importante para a difusão dos problemas sociais que estavam acontecendo depois, nos anos 80 e tal. Inclusive, até um filme legal de ser assistido é o Straight Outta Compton, que vai mostrar mais sobre o que o hip hop fez aí já em Los Angeles, para poder se tornar, como eles diziam na época, a CNN do gueto, porque estava contando a história do que estava acontecendo nesses bairros mais pobres e que eram sim atingidos pela violência, mas que não era tudo tão simples assim. O legal de Get Down é que o Baz Luhrmann se permite fazer essa história de uma forma mais fabulesca, então é tudo muito exagerado, as atuações elas são mais viscerais, quase teatrais em alguns momentos, e isso ajuda bastante a mostrar como que a emoção estava muito embutida nesse pessoal e eles tinham mesmo que colocar isso para fora. Tecnicamente a série é muito interessante porque ela faz uma reconstrução do final dos anos 70, uma reconstrução muito bem feita, apesar de ser notável o problema orçamentário. É uma série cara para os padrões da Netflix, mas ainda dá para perceber que muito ali é prejudicado um pouquinho pela falta de grana, não tinham grana para fazer totalmente o cenário, então eles usam muito o chroma key, e o chroma key não é tão bem feito assim, e aí até um problema da direção de fotografia e da pós-produção, que poderia ter colocado um filtro ali para encaixar melhor o que é o chroma key, o que não é, mas ok, isso não chega a incomodar, porque o grande destaque da série é o roteiro e as atuações. Todo o elenco está muito bem, principalmente o elenco jovem, que é o centro das atenções na série, e que surpreende bastante, Muitos atores ali a gente nunca viu, ou se viu participações pequenas em outras séries, em outros filmes e tal. E eles mandam muito bem, conseguem passar tudo que a série tem para passar de uma forma muito convincente. Tem o elenco de apoio, que é formado por atores mais conhecidos, como Jimmy Smith, como o Giancarlo Esposito, e que também ajudam a manter assim, um nível bem interessante de atuação. O legal desses atores, e do elenco na verdade, é que todos os personagens são muito carismáticos. Então mesmo aqueles que se apresentam até como vilões, não tem como não gostar, os caras são muito bons. E atenção para um vilão que é dono de uma boate que é impagável. É um vilão típico de Blaxploitation lá dos anos 70 e faz muito jus a esse tipo de vilania maluca e sem noção. Tem uma cena envolvendo um interrogatório que vocês têm que assistir para poder conferir o que é que eu estou falando aqui. Por falar em cenas interessantes, The Get Down ele tem 6 episódios nessa primeira temporada. Na verdade, a primeira parte, como é mostrada lá na Netflix, aparece assim, The Get Down, parte 1, episódio 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A parte 2 estreia em 2017. E o último episódio da parte 1, ele é inteiro catártico. Então você vê tudo que aconteceu nos 5 episódios anteriores, culminando em momentos incríveis, musicais,
de emoção, de metáfora e da própria ideia do que é que representa o hip hop, né, ou do que representou naquela época o hip hop para a comunidade ali onde se passa a série, que é no Bronx. Esse sexto episódio, inclusive, justifica bastante as referências a Star Wars que são feitas no começo da série, que são bem interessantes, né, e ajudam a situar o espectador no momento em que a série se passa. Agora, por falar em Star Wars, é bem interessante como que a série pega a famosa jornada do herói, né, que Star Wars tanto difundiu, e coloca isso no personagem principal, que é o Ezekiel. E dá para fazer uns paralelos muito interessantes entre o Ezekiel e o Luke Skywalker, né? Ele é órfão, ele mora com a tia e com o tio, né? E quer dar um jeito, de repente, de sair daquele mundo que ele vive para poder alçar grandes voos, né? E fazer coisas grandiosas. E essa referência e essa metáfora e esse paralelo criado com Star Wars é muito legal e vale a pena prestar atenção nas dicas que vão sendo dadas ali, né? E na forma como o roteiro vai construindo isso para culminar nesse momento que eu falei no sexto episódio, que é fantástico e deixa qualquer um arrepiado, não só pela referência, mas também por tudo que representa, né? Levando em conta o que a gente viu da história desse personagem desde o começo da temporada. The Get Down é uma bela série da Netflix que merece atenção, merece ser assistida. Porque ela resgata muita coisa, a questão do DJ e como que a série respeita o lance da música, né? O que é muito legal nessa época da criação do hip hop e da utilização dos DJs é como que a música é uma coisa física, uma coisa tocável, que é a questão do disco, e como que eles usam isso para poder criar novas músicas, né? Criar novos sons. Coisa que hoje seria tudo feito no computador e talvez não tivesse toda a graça que tem e que a série mostra. Aliás, nesse sentido, tem uma sequência que mostra o aprendizado do DJ principal, né, que é o que vai comandar ali o grupo dos garotos protagonistas, né, da série, que é muito legal e só seria possível com isso, né, com essa coisa mais tátil da música, do vinil, né? Isso nunca seria possível de uma forma tão interessante se a gente estivesse falando de um pendrive espetado num computador enquanto o cara tenta fazer ali um corte numa música. Prestem bastante atenção, é um momento bem interessante da série, muito criativo, e o Baz Luhrmann está de parabéns. Get Down não é uma série musical, você não vê os personagens parando para cantar o que eles estão sentindo, mas é uma série que utiliza muito da música, utiliza a música de uma forma muito criativa. Vocês vão gostar, eu tenho certeza. Mesmo que você não seja muito ligado no hip hop, eu acho muito difícil não gostar, porque a história não tem como você não se conectar com aquilo. Os personagens são realmente tridimensionais e passam muita emoção. Então, é quase impossível você não gostar. Realmente, uma bela série. Tem problemas? Tem alguns, como eu falei, tecnicamente ela deixa um pouquinho a desejar ali na criação dos cenários, mas ainda assim, isso não atrapalha o desenvolvimento dos personagens, não atrapalha o envolvimento do espectador com o que está sendo exibido em tela. É isso, espero que vocês sigam minha dica e assistam Get Down. Depois vocês deixam um comentário aqui embaixo falando o que vocês acharam da série. E se você já assistiu, também deixa um comentário aí embaixo. Fala pra gente o que você achou de Get Down. Ok? Semana que vem tem mais e não se esqueça de continuar acompanhando o Cine Alerta. Para isso, basta se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha legal que ajuda a gente aqui, né? E como sempre, se você está gostando do que a gente está fazendo, comente aí embaixo. A gente quer saber. Ok? Semana que vem tem mais. Até lá!